Naqueles dias, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e os seus soldados me acompanharão no exército. Davi disse a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Muito bem, Aquis respondeu: eu porei como minha guarda pessoal permanente. Então Davi falou assim, Aquis falou assim, nós vamos lutar contra Israel e você vai com a gente. Então preciso que você vai com a gente. E Davi estava disposto, então, como um soldado, falou, gente, não, estou dentro desse negócio. E ele ia ter que lutar contra o próprio povo dele. E ele era um homem de confiança desse Aquis, a ponto de Aquis dizer o seguinte: olha, eu vou te botar como a minha guarda pessoal. Agora pula lá para o capítulo 29. Por favor. Então vai chegar o dia dessa batalha, a Bíblia vai dizer assim, os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com os seus grupos de 100 e de 1000, Davi e os seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Porque, olha só, eles estavam indo para a guerra, aí o comandante dos filisteus falou assim: mas o que esse homem está fazendo aqui? Ele é um hebreu, o que ele está fazendo aqui no nosso meio aqui? Então eles desconfiaram de Davi, falou, Davi dos seus homens, não, esse cara não é de confiança. Continuando. Deixa eu ver. Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, ou seja, tem mais de um ano que eu estou provando ele. E desde o dia que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Ou seja, é um cara de confiança, não vai dar problema para a gente. Contudo, os comandantes dos filisteus se iraram contra Aquis e disseram: mande embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ou seja, manda ele voltar para Ziclag. Ele não deve ir à guerra conosco, senão se tornará o nosso adversário durante o combate. Então os caras ficaram desconfiados. Falaram, na hora que ele estiver lutando contra Israel, ele não vai lutar, certo? Ele vai se virar contra nós para ganhar o coração de Saul de novo. Então não estamos sentindo confiança em Davi. Ele não deve ir à guerra conosco, senão se tornará o nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade do seu senhor Saul, se não à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o Davi em quem cantavam nas danças, aquela musiquinha perseguia Davi. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então essa música perturbou realmente a história de Davi. Então Aquis chamou Davi, aí o Aquis faz o seguinte, chama o Davi de canto. Chega aqui, Davi, é o seguinte, eu confio em você, cara, mas os caras não confiam, né? Os caras não querem que você vá junto com a gente, não. E aí ele vai dizer essa emblemática frase. Deixa eu só achar de novo que eu não perdi. Então Aquis chamou a Davi e disse: tão certo como vive o Senhor, você tem sido leal, eu ficaria contente em ter servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Volte e vá em paz. Volte para onde? Volte para onde? E é o tema da minha mensagem nessa manhã. Voltando para Ziclag. E aí ele continua: não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Então Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que eu cheguei? Por que não posso lutar contra os inimigos do rei, o meu senhor? Aquis respondeu: eu reconheço que você tem feito o que é bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com os seus servos, com os servos do seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e os seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Por sua vez, os filisteus foram para Jezreel. Então a história está ficando com esse final, mas na verdade não é o final, é só o começo dessa história. Porque Davi, então, queria ir para uma batalha, queria se envolver em uma guerra, uma briga, que não fazia parte da sua guerra. Ele queria se envolver nisso, porque ele estava sendo leal ao rei Aquis.
E aí, então, pela desconfiança dos filisteus, eles dizem, não, você não deixa esse cara aí, esse cara, ele pode desonrar a gente, ele pode ser desleal a gente e tal. E aí, então, o rei fala, volte para Ziclag. Volte lá para a sua terra, a terra que eu te dei, volta lá para a sua terra. E o que Davi vai encontrar quando ele volta para Ziclag? A Bíblia vai dizer no capítulo 29 que quando ele chega em Ziclag, para surpresa dele, a cidade dele havia sido invadida. Olha lá, vamos no capítulo 29 agora. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneira as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, queridos, a proposta dessa mensagem aqui é uma mensagem para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre família e a importância da nossa família. Nós estamos vivendo um tempo hoje desafiador, porque o mundo tem mudado, já mudou e vai continuar mudando. Por exemplo, modelo de família que nós conhecemos e que achamos interessante, que achamos bacana, apropriado, é um modelo que nasce desde o século XVI até meados do século XX. Esse modelo de família era o modelo ideal. Aquele modelo do pai de família, que cuidava da casa, da mãe, que era aquela que cuidava dos filhos, do filho que tinha respeito pelos pais. Esse era o modelo ideal que a gente fica nostalgicamente ainda desejando viver esse tempo de volta. E a gente sempre comenta em conversas, em roda de amigos, em rodas de conversa, no meu tempo, né? A gente fica sempre, se saboreando de como era a educação antes, como eram os casamentos antes, como eram as famílias antes. E essa desconfiguração das famílias, de certo modo, tem feito com que a nossa sociedade seja dissolvida. Isso é um fato. É o conhecimento empírico, né? A gente não precisa nem fazer muita conta aqui para entender que essa desconfiguração da família está trazendo prejuízos sérios para a humanidade. O mundo está do jeito que está hoje, justamente porque a célula máter da sociedade está sendo cruelmente atacada. A família está sendo horrivelmente atacada, está desconfigurada, está perdendo a sua força. E aí a gente, por vezes, fica nostalgicamente tentando resgatar esses valores que cada vez mais a gente vai perdendo força, e a gente percebe, então, essa mudança social, essa transformação social. Quando a gente fala de modelo de família, e a gente sempre gosta de falar do modelo judaico-cristão, que é um modelo que a gente admira e adota, até por ser cristão. Mas a gente tem um dilema aí, que algumas coisas, por exemplo, duas frases que hoje se falam muito na sociedade, principalmente no campo da política, que é o conservadorismo e o progressismo. São essas duas vertentes. Então, fazendo uma análise quando se trata de família, nós não queremos ser conservadores também. Por quê? Porque algumas coisas do conservadorismo na família não são bons. Por exemplo, antigamente a mulher, como que a mulher era tratada pelos homens no contexto de família? A gente não quer conservar aquele comportamento do passado, não é verdade? Onde a mulher não podia nem se expressar. Era usada como objeto sexual para satisfazer o marido, e ela não podia nem falar. Não era assim, antigamente? Então, esse tipo de comportamento a gente não quer conservar. Quem quer conservar isso?
Eu não quero. Deus me livre. Fala o sinal da cruz aí, irmão. Deus me livre. Eu não quero. Então a gente não pode dizer assim que a gente é conservador, 100% conservador, ultra conservador, porque alguns comportamentos do passado nós não queremos conservar. Mas alguns comportamentos nós queremos conservar. Por exemplo, quem acha interessante, você que é pai, que a sua filha case e proteja a virgindade dela? Levanta a mão. Bem, só alguns? Outro. Mesmo que você não tem filho, homem, mesma coisa, o que eu penso assim. Isso é uma coisa do passado que a gente quer conservar. Isso está conectado com a palavra de Deus, que tem a ver com a pureza, com a santidade, mas é uma coisa a se conservar. Então tem coisas que nós queremos conservar e tem coisas que nós queremos progredir. Então em algumas áreas nós somos progressistas, em outras áreas nós somos conservadores, no que tange o assunto família. Por exemplo, quando a gente fala de progressismo, olha só, porque o que é o progressismo, gente? É o progresso. E aí no campo da família, melhor ainda. No campo da tecnologia, melhor ainda. Quem aqui quer voltar a lavar roupa no tanque? Alguma mulher aqui se candidata, fala assim, eu gosto do tanque, pastor. Eu gosto do tanque. Não. Você quer a máquina de lavar, não é assim? Né? Olha, o cara que inventou a máquina de lavar, acho que ele vai até para o céu. Vai, porque o galardão dele é grande, né? Então a máquina de lavar é um progresso. Então em algumas coisas é bem-vindo o progresso, a gente aceita o progresso, é importante o progresso. Mas em outras coisas nós optamos em ser conservadores. Então a família, ela desconfigurou, mudou muito. Então, a nossa missão hoje é tentar conviver e administrar esse período que nós estamos vivendo, de transições, de mudanças drásticas, numa sociedade que é corrupta, que é corrompida em tantas coisas, e nós temos esse desafio hoje de preservar a nossa família. Então, essa palavra me trouxe esse entendimento, porque Davi, ele recebeu uma missão de ir para uma guerra, né? E ele estava interessado em ir para essa guerra. Você percebe que ele insiste, ele fala, não, é porque eu quero ir, eu sou leal. Ele quer ir para aquela guerra, ele está demonstrando interesse de ir para a guerra, para lutar a guerra contra os israelitas. Mas aqui, na aplicação da palavra, a gente vê o quê? Que por uma intervenção aqui, ele não é aceito para essa guerra. Não aceita. Os filisteus falam, esse cara, ele não inspira confiança, manda ele voltar. E quando ele volta para Ziclag, a primeira coisa que ele se depara lá é que a cidade havia sido destruída e que a sua família tinha sido levada cativa. Suas duas mulheres, suas filhas, enfim, seus filhos e os filhos de todas as pessoas que ali moravam foram levados, foram arrancados. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero pensar com você é exatamente isso. Às vezes, nós estamos ocupados demais com guerras que nós julgamos ser necessárias, que nós, pelas nossas ambições, pelos nossos desejos de vencer, de se superar, de conquistar, nós deixamos a nossa família em Ziclag. E o problema não é deixar a família em Ziclag. O problema é como a gente está deixando a nossa família em Ziclag. O problema não é você se ausentar para lutar uma guerra, porque a nossa vida tem guerras diárias. Tem pessoas aqui que precisam viajar para trabalhar, para trazer um sustento para casa. Tem pessoas aqui que às vezes tem que rodar turno, tem que trabalhar de noite e dormir de dia. E isso faz com que você fique mais ausente da sua casa, da sua família. É desafiador você administrar uma família, sim ou não? É desafiador. Porque você trabalha, você tem tantos afazeres, e às vezes a gente é cobrado, né? Pô, ele não é presente, e a gente fica parecendo aqueles caras que ficam equilibrando prato, já viu? Rodando os pratos assim, aquele que roda os pratos nas varetas, assim. E aí você não sabe para onde você vai, quando você está cuidando de um prato aqui, o outro está perdendo a força ali, você tem que correr lá, rodar o outro. Então a nossa vida é desafiadora. Então o problema não é deixar a família em Ziclag, mas o problema é como nós estamos deixando essa família em Ziclag. E a família que Davi deixa e os seus soldados deixam em Ziclag ficou uma família vulnerável. Os inimigos vieram
E eles estavam vulneráveis. Ele não deixou ninguém para proteger aquela família, nenhum mecanismo de proteção para aquelas pessoas que ficaram em Ziclag. Eles se preocuparam em ir para uma guerra, mas esqueceram da família que estava desprotegida na cidade de Ziclag. Como está a nossa família, gente? Hoje é muito perigoso. Eu estou falando isso porque eu sou um pai de família, tenho uma esposa, tenho 2 filhos que estão agora, um filho já se tornando homem, né, que vai fazer 20 anos, e o outro na plena adolescência. Então, o tempo todo você tem que ficar antenado, protegendo a sua família. E que proteção que a gente deve oferecer para a nossa família? Primeiro, nós devemos ser provedores, e aí eu estou falando de pai, de mãe, estou generalizando todo mundo aqui. Primeira proteção é que nós devemos ser provedores emocionais da nossa família. Porque às vezes a gente deixa as nossas esposas vulneráveis, nosso marido, não que eu não tenho marido, né? Mas o marido de quem tem, né? Nossos maridos, eu ia falar, ia pegar mal para mim, ia pegar mal. Nossos maridos, não. O marido, você deixa às vezes um marido vulnerável. E como que deixa um filho vulnerável, uma mulher vulnerável, emocionalmente? Quando você não destaca qualidades, quando você não elogia, quando você não diz que ama, quando você não faz afirmações para a sua família, isso tudo deixa eles vulneráveis. Parece que não. Parece que é um jeito grosseiro de pensar. Não, a gente não pode... Para com mimimi, para com mimimi. Não, as emoções, elas às vezes são perigosas quando elas não são administradas. Então, às vezes a gente deixa a nossa família, a gente sai, por isso que acontece o quê? O cara sai e ganha, no meio da viagem ganha um chapéu de touro. Acontece. Infeliz, mas é uma realidade, gente. A gente não pode ignorar isso, porque isso é uma realidade. Por quê? É o mau caratismo do outro, ou da mulher, do homem? Pode ser uma falha de caráter, mas também tem as carências emocionais que estão deixando a família vulnerável. Um pai que nunca afirma o filho, que nunca faz afirmação para o filho, que não senta com o filho para conversar com o filho e falar assim: filho, ó, você é importante, você é inteligente, eu acredito em você. Coisas que a gente vai perdendo no nosso convívio familiar. E isso deixa a nossa família vulnerável. Então nós estamos indo lutar as nossas guerras. E aí existe uma frase que diz assim, ó: existe dinheiro que custa muito caro. Existe dinheiro que custa muito caro. Porque a maioria das nossas guerras tem a ver com as nossas ambições pessoais. A gente quer conquistar o mundo, a gente quer ter um bom carro, a gente quer ter uma boa casa, então a gente quer ir para as guerras porque a gente está vivendo uma ambição excessiva e nada vai justificar o fracasso da nossa família. Nada. Então, tem uma proposta para você ir para ganhar mais, você tem que fazer uma conta antes. Quanto vai me custar isso? Eu vou ter daqui uns anos eu vou ter uma casa. Daqui uns anos eu vou ter um carro. Legal. Mas quanto vai te custar essa casa? Quanto vai te custar esse carro? Quanto vai te custar essa carreira profissional? Quanto? Então, na balança tem coisas que não vale a pena. Eu não estou dizendo que você não tem que sonhar, eu não estou dizendo que você não tem que progredir, eu não estou dizendo que você não tem que avançar. Eu estou dizendo que você tem que fazer contas. Se a sua família está pronta para você sair de perto dela em nome de uma conquista, de uma guerra pessoal, e ela ficar em Ziclag, vulnerável emocionalmente. Outra coisa interessante, a nossa família às vezes está em Ziclag, e por causa desse mundo, do advento da internet, e esse mundo globalizado que a gente tem, que a informação está na palma da nossa mão hoje, a nossa família às vezes está em Ziclag, mas está exposta a inúmeras ideologias. Inúmeras ideologias, porque hoje quem está educando os nossos filhos, quem está educando a nossa família às vezes, sabe quem são? São os youtubers degenerados. Essas pessoas que ganharam voz na internet, que têm milhares de seguidores e que nossos filhos
o nosso cônjuge, ou enfim, admiram essas pessoas. Então nós também devemos proteger a nossa família dessas exposições ideológicas. E como que a gente faz isso? Cortando a internet? Não. É sempre trazendo o contraponto. Sempre trazendo para a roda de conversa, discutindo sobre as ideologias. Porque se a gente não abrir a nossa cabeça para saber o que o mundo está falando, como que a gente vai combater isso com a nossa família? Então a gente vai dizer assim, ó, o mundo diz isso, mas nossa família crê nisso. O mundo está dizendo isso daí. Então é importante você, pai, você, mãe, estar antenado. Que exposição que a sua família está, aonde sua família está exposta. Porque existem exposições ideológicas que estão comendo e destruindo a mente dos nossos filhos. A gente tem falado muito isso no campo da política, por exemplo, que é um trabalho terrível. O que aconteceu? Todo mundo sabe, eu não estou aqui defendendo um partido político, mas todo mundo sabe que uma ideologia de esquerda tem valores que são totalmente contrários do cristianismo. Isso aí não precisa nem ser muito inteligente para raciocinar dessa forma. E o que eles fizeram ao longo dos anos? Eles pegaram e transformaram os ambientes da escola, os ambientes acadêmicos, em um lugar de militância. E aí você pensa, meu filho vai entrar na faculdade. Legal. Ele vai entrar na faculdade. Aí você se sente realizado, fica até orgulhoso, meu filho. Só que aí ele vai se deparar na faculdade com muitas ideologias, com muitas ideias que vão comer a mente dele e você vai perceber que foi a pior coisa que aconteceu com a vida dele, foi aquela universidade. Esses dias o pastor André Valadão entrou numa polêmica terrível, porque ele falou para não mandar os filhos para a faculdade, lembra? Mas é lógico que faltou um pouco de boa vontade das pessoas para interpretar o que ele estava falando. Ele não estava falando que não é para ir para a faculdade, até porque ele vai mandar os filhos dele para a faculdade. Ele estava dizendo o seguinte, que não mande o seu filho para a faculdade se ele não estiver pronto. Se ele não está pronto. Então, como que quem prepara o filho não é a igreja, quem prepara é a família. E é ideologicamente, os nossos filhos têm que estar bem dentro dos seus ideais. Eu gosto muito de pensar, gente, para quem que a Bíblia tem valor? A Bíblia não tem valor para todo mundo. A Bíblia tem valor para quem é um cristão, para quem crê na Bíblia. As outras pessoas não têm obrigação nenhuma de obedecer a Bíblia. Nenhuma. Não adianta você pegar e falar para o cara assim, porque a palavra de Deus diz, ele fala, eu estou nem aí para essa palavra. O cara não está nem preocupado com a palavra. Por quê? Porque para ele não é importante. Então, para quem que a Bíblia é importante? A Bíblia é importante para quem é um cristão. Quem é norteado pela Bíblia? O cristão. Quem é conduzido pela palavra de Deus? O cristão. Para ele é que tem valor a Bíblia. Então, se nós temos, já começa por aí, se nós nos denominamos cristãos, somos chamados de cristãos, então, os valores que vão nortear a nossa casa e a nossa família são valores cristãos. Parte daí. Então, como que você vai combater uma ideologia? Com os valores cristãos. Então, você senta com a sua família e fala, nós somos da fé, nós cremos em Jesus. Então, nós pensamos diferente do que o mundo está pensando. Por quê? Porque a palavra de Deus nos posiciona dessa forma. Então, eles estão expostos às ideologias e altamente influenciados. Às vezes, que ele não é só criança, não. Às vezes, você como marido, tem que chegar para a sua esposa e falar assim, o que você está assistindo aí? Às vezes, a esposa tem que perguntar, mas o que você está vendo aí? Qual que você está consumindo aí? Porque, olha só, gente, é no conta-gotas. Essa degeneração da família, da sociedade, boa parte, não vou responsabilizar 100%, mas boa parte foram as novelas que foram fazendo isso. Muita gente consome novela, muito crente consome novela até hoje. Então, vai consumindo esse conteúdo e no conta-gota vai mudando o pensamento da pessoa. Ela nem percebe, mas ela está sendo transformada por aquilo que ela está se alimentando. Isso é muito sutil, é muito perigoso. Então, nós devemos voltar para Ziclag, como Davi teve que voltar, só que fazer uma checagem. Talvez a gente não chegou no ponto de Davi ainda. Quando Davi chegou em Ziclag, a cidade já estava destruída. Já estava tudo arrebentado, já estava tudo perdido.
Então as nossas famílias hoje, elas correm perigo. Porque existe uma agenda global para a destruição da família. Eu ia trazer alguns vídeos aqui para passar para vocês, mas aí não deu tempo de baixar. Mas você pega pessoas militantes de algumas causas, cara, eu vi um trans falando assim, nós queremos destruir mesmo essa família tradicional brasileira. Claro que a gente quer destruir, com todas as letras. Porque eles julgam que isso é retrógrado, que isso é prejudicial. Então, quem tem o papel de proteger a família? Nós. E como que a gente se ferramenta para proteger as nossas famílias? Gente, não tem outra alternativa. É conhecendo as Escrituras Sagradas. Porque a gente não tem aqui a ideia de achar que vocês são gado, que a gente vem aqui só para alimentar vocês com uma palavra. Nós sempre vamos incentivar. O cristão precisa se interessar pela Bíblia. O cristão precisa se interessar por aquilo que a palavra de Deus diz, para ele poder governar e conduzir a sua casa. Isso é muito importante. A segunda coisa que a gente observa, mas antes eu quero só ler esse versículo, põe para mim Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, que é um texto clássico, todo mundo conhece esse texto, diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Beleza, essa é uma decisão, não vou me amoldar ao padrão desse mundo, mas o que eu tenho que fazer para não me amoldar? Aí o próprio texto explica. Mas transformem-se. Então eu vou me transformar. E como que eu me transformo? Pela renovação da sua mente. Então a Bíblia está me dando autonomia para mim me transformar. Não está dizendo que é o Espírito Santo que vai me transformar. Está dizendo que eu devo me transformar. E como que eu me transformo? Renovando a minha mente. E como que eu renovo a minha mente? Se alimentando da palavra. É assim que a mente nossa é renovada. Nós somos renovados o alimento da palavra de Deus. Então, fora da palavra de Deus, a nossa vida vai ser preenchida por essas ideologias, por essas coisas que estão destruindo e dissolvendo a família. Então, esse é um alerta muito grande, gente. Todos nós temos que ter esse despertamento agora. Talvez é hora de você voltar para Ziklag mesmo, deixar aquela batalha que você está lá e voltar para Ziklag. Talvez o preço que você está pagando para estar naquela batalha é tão caro que você vai ter que lidar depois com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, porque você decidiu lutar uma batalha que nem era tão importante assim e sacrificando a sua família. Então ele fala assim, volta lá o texto de Romanos. Romanos 12. Então olha só. Não se amolde ao padrão do mundo, transforma pela renovação da mente, para que vocês experimentem. Então, experimentar a vontade de Deus para a nossa vida é uma consequência do quê? De uma decisão que nós vamos tomar anteriormente. E qual que é a decisão? Primeiro, eu decido não me amoldar ao padrão do mundo e decido fazer o quê? Renovar a minha mente. Então, deixar a palavra de Deus renovar a minha mente, para me pensar como Deus pensa, para me pensar como as Escrituras me ensinam. A segunda coisa que a gente nota no texto é que quando eles chegam em Ziklag, eles se deparam então com uma destruição. A cidade tinha sido destruída, as mulheres, as crianças, os jovens, foi todo mundo roubado, levaram o pessoal embora. E aí a primeira reação deles foi fazer o quê? Chorar. Começaram a chorar, e a Bíblia fala que eles choraram muito, mas choraram. Chorar sem posicionamento não muda nada na nossa vida. Porque às vezes a gente fica chorando, né? Ah, meu casamento, ah, meu filho, ah, não sei o quê, e chorando, mas não chora, mas não se posiciona. Então a Bíblia fala que eles choraram tanto, mas só choraram. Só ficaram chorando. Então, o choro, todo o nosso choro, toda a nossa lamentação, toda a nossa indignação deve estar acompanhada de uma ação. Chorar, ok, a gente sente dor.
A gente dói, algumas situações dói na nossa vida. Então, ok, não estou aqui reprimindo quem chora. Não estou dizendo que tem que reprimir o seu choro. Eu estou dizendo que você chorar não muda o seu problema. A única pessoa que muda a vida dela quando chora é o bebê. Ele chora, a mãe traz a madeira. Chora, a mãe vai ver se está com dor. Chora, a mãe vai ver se está com a fralda cheia. Né? Só o bebê. Para nós adultos, chorar não muda a nossa vida. Para nós que somos adultos, se lamentar não vai mudar a nossa história. Então, estamos olhando a nossa família, às vezes, se dissolvendo, e estamos só chorando. Mas o que você está fazendo? Quais são os planos de ação? Quais são as decisões que você está tomando em relação à sua família? Isso é importante. Isso é muito, mas muito importante. Então, chorar sem se posicionar não muda a nossa vida. E a Bíblia fala, então, que eles começam a chorar e tomam uma decisão. Vamos apedrejar Davi. Chora e conclui. Vamos apedrejar Davi. Terceira coisa. Não transfira a culpa para os outros. Não transfira a culpa para os outros. Porque às vezes a gente quer arrumar alguém para tacar pedra. Quer culpar o governo, quer culpar não sei quem, quer culpar o marido, quer culpar a esposa, quer culpar o filho, quer culpar... Não fique transferindo culpa, porque isso não vai também mudar a sua vida. Tem uma coisa que muito tem se falado hoje, que é autorresponsabilidade. Você se responsabiliza. Você olha para a situação e fala assim, eu sou responsável desse negócio. Não vou ficar procurando um culpado para me tacar pedra. Não vou ficar procurando um para me apedrejar. Não vou ficar... Eu vou assumir a minha culpa desse negócio aqui e vou tentar reverter essa situação. Então não fique transferindo culpa, porque isso também não vai mudar a sua história. Não vai mudar o formato da sua família só porque você está jogando a culpa em alguém. Porque isso já começou lá no Éden, né? Lembra? Adão foi o primeiro a fazer isso. Ah, quem foi? Foi a mulher e tal. E aí começa, joga a culpa no outro. Ah, não, foi a serpente e tal. Essa coisa de jogar culpa não vai funcionar. Então nós temos que fazer o quê? Assumir a nossa responsabilidade em relação àquilo que está acontecendo. Então, às vezes, a nossa família está tomando um rumo que a gente não gostaria, mas se a gente for muito honesto, é porque nós estamos falhando. Às vezes a mulher reclama, o meu marido, não sei o que, tudo, mas ele tem... Porque assim, gente, ele tem prazer de voltar para casa? Já parou para perguntar isso? Seu marido tem prazer quando dá 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, é o horário de voltar para casa do expediente? Ele é aquele cara que fala assim, põe eu na hora extra aí, ou ele fala assim, eu estou indo embora, eu tenho que ir para casa. Ele quer voltar para casa, ele quer voltar para um lar. E o que ele vai encontrar quando volta? Quando ele volta em Ziklag, o que ele encontra lá? Ele vai encontrar uma esposa sábia, que vai saber recebê-lo, que vai empoderar ele. Porque o homem precisa de empoderar. Homem, você quer ver o seu marido arrebentar? Empodera ele. O homem precisa disso. Você é o meu homem. Como eu tenho orgulho de você. Mesmo que seja pela fé, irmão, fala. Fala. Entendeu? Porque às vezes ainda não está aquele negócio todo. Não tem problema. Mas a mulher sábia edifica a sua casa, a Bíblia diz. Então quando ele volta para cá, e querido, deixa eu falar para você, o tratamento que você dá para o seu esposo não deve ser uma contrapartida. Eu sei que na lógica faz sentido para nós. Não, eu só trato ele bem se ele me tratar bem. Essa é uma lógica humana. Mas a lógica da Bíblia é o seguinte, é tratar bem sem esperar nada em troca. Só que aí a sua ação vai constranger ele. Que não vai ter como ele te tratar mal porque você está tratando ele bem. Mesmo que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele vai insistindo nisso. E assim por diante. Então, e você, marido? Você já checou o coração da sua esposa? Não, eu já ponho comida dentro de casa. Se ela quisesse comida, ela ficava na casa do pai dela, da mãe dela. Porque lá tinha comida. Não tinha? Sim ou não? Se a mulher não casa para ter comida.
A mulher não casa para ter arroz e feijão em casa. Porque isso ela tinha muito bem na casa do pai dela e da mãe dela. Então, assim, o marido ele é responsável por suprir, não 100%, porque a gente não tem essa competência de suprir 100%, porque também não adianta a mulher procurar no marido que ela só vai encontrar em Jesus. Mas é importante a gente aprender a dar um elogio, a reconhecer o valor da esposa, porque isso para a mulher é o máximo. Você não tem noção de como a mulher se sente quando você faz isso por ela. Aí o cara, a mulher não quer fazer nada comigo. Não vai fazer mesmo, irmão. Não vai fazer. Se eu continuar um chucrão desse jeito aí, não vai ter nada. Mas se você começa a elogiar, começa a reconhecer o valor, começa a se declarar, levar um presentinho. Esses dias eu provei, é verdade. Vou contar só para vocês aqui. Não espalha. Não espalha, por favor. Eu acordei de manhã, levei café da manhã na cama. De noite eu saquei. Porque assim, você deposita, depois saca, irmão. Você está entendendo? Agora a pessoa quer... Isso é coisa do passado lá, que o cara chegava e falava assim para a mulher assim, vai se lavar que eu vou lhe usar hoje. O cara, você sabia que os homens faziam isso com as mulheres antes? Vai se lavar que eu vou lhe usar. A mulher nenhuma vai aceitar um negócio desse hoje. Sim ou não, mulheres? Não vai aceitar um trem desse na vida. Então não transfira a culpa. Você é responsável. O filho está se perdendo, às vezes, por quê? Porque o pai não senta ali uma hora. Porque ele fala, já dou escola para esse menino. Chucrão. Não, vamos sentar, vamos bater um papo. Sai uma hora, pega o filho, vai tomar um sorvete, vai comer um pastel, vai conversar, vai ver o coração dele, como é que tá, sonda o coração. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma ciência exata. Não é exata, porque às vezes você fazendo tudo isso, o filho vai fazer outras escolhas. Mas é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Porque se você ficar achando que é obra do acaso, não. Seja o que Deus quiser. Não, nós somos responsáveis. Aí o que acontece? Então, nesse momento, o texto vai dizer, então, os caras querem apedrejar Davi, o calor do negócio, choraram, querem apedrejar. Daqui a pouquinho, Davi fica angustiado e ele tomou uma decisão. Davi, a Bíblia fala que ele se fortalece. Põe para mim esse versículo aí, por favor. Põe para mim, 1 Samuel, capítulo 30. O 6. Põe o 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, olha só, eles estavam angustiados e amargurados por causa dos filhos e das filhas e querem culpar alguém, vão apedrejar o cara, vão transferir a culpa. Davi, a Bíblia fala então que ele se posiciona, aí ele vai tomar a decisão mais inteligente que você homem, você mulher, você filho, você pai deve tomar. A Bíblia fala que ele se fortalece no Senhor, seu Deus. O que ele continua? Vai lá, o 7. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou para quem? Ele perguntou para quem? Para o Senhor. Ele faz uma pergunta para Deus. Como você está resolvendo os seus conflitos familiares? Você está buscando a Deus pela sua família? Você está perguntando para Deus sobre a sua família? Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai perguntar para Deus o que ele tem que fazer. Ele vai buscar a direção de Deus para a sua casa. Vai buscar a direção de Deus para a sua família. E às vezes, é um erro nosso, que às vezes a gente quer resolver baseado nas nossas próprias ideias. Então, nós temos o dever de buscar a direção de Deus para a nossa casa.
A mulher tem que buscar a direção de Deus para sua casa, o marido tem que buscar a direção de Deus para sua casa, o filho tem que buscar a direção de Deus para casa, o pai tem que buscar a direção de Deus para os seus filhos. Então é um dever nosso buscar a direção de Deus. Como eu disse, para qualquer outra pessoa a Bíblia não tem valor. Não importa o que a Bíblia diz. Mas para quem se denomina e se identifica como cristão, ele deve ser orientado pela palavra de Deus. Ele tem o dever de ser orientado pelas sagradas escrituras. Então eu não perco nem tempo discutindo com quem não acredita na Bíblia. Você acha que eu tenho... Gente, dá uma preguiça terrível você querer convencer uma pessoa da Bíblia que ela não crê na Bíblia. A Bíblia fala que isso aí é jogar pérola pro porco. Não faz sentido nenhum. Eu não estou aqui para entrar em debate com quem não acredita, ok, vai seguir sua vida. Tá tudo certo. Não, é assim que eu penso sobre família, ok, pensa do jeito que você quiser. Faça do jeito que você quiser. Mas para quem se denomina cristão, nós temos um fundamento. Então, para mim, a Bíblia faz sentido na minha casa, e às vezes, por exemplo, os meus filhos, às vezes, eles são bombardeados por ideologias. Pode perguntar tanto para o Samuel quanto para o Josué. E às vezes eu pego e falo, opa, não é assim que a Bíblia ensina. Ah, mas não sei o quê, mas todo mundo, mas não importa todo mundo. Não importa se todo mundo faz. A Bíblia não diz isso. Você crê na Bíblia? Eu pergunto, você crê? A Bíblia para você é importante? Então é isso aqui que faz sentido para nós. Se não é, tá tudo bem. Então vira as costas para a Bíblia, rasga ela, joga e vai viver sua vida. Ok, tá tudo certo também. Mas, fulano vai para o inferno, ciclano vai para o inferno. Querido, se a Bíblia é a verdade, algumas coisas que a Bíblia fala que vão levar as pessoas para o inferno vai acontecer. Só se a Bíblia for mentirosa. Então não adianta a gente tentar transformar um pecado, dar um jeitinho no pecado para ele ficar mais leve. O que é, o que não é, não é. Para quem? Aí o cara fala, eu não acredito que eu vou para o inferno. Ok. Eu não acredito nesse negócio de Bíblia. Ok, tá tudo certo, filhão. Vai seguir sua vida. Você não crê? Vida que segue. Mas para quem acredita, é assim que a gente norteia a nossa vida. Então, quem tem mais valor para nós? A palavra do psicólogo ou a da Bíblia? A filosofia do terapeuta familiar ou a Bíblia? É isso que a gente tem que avaliar. Porque existem, sim, muitas ciências que são muito importantes e ajudam a gente no nosso dia a dia. Mas essas ciências só podem ser utilizadas por nós se elas não contrariarem a Bíblia. Qualquer ciência que contrariou a Bíblia, nós temos que fazer uma escolha de ficar com as Escrituras. Não, mas os estudos comprovam. Não, estudo não está comprovando nada. Pesquisa não está comprovando nada. O cara está mais perdido que segue um tiroteio. Então tem coisas que eu vou aplicar aqui, tem coisas que eu estudo e pego fontes científicas para poder pregar. Sim, legal. Desde que elas não firam as Escrituras. Se ferir a Escritura, jogo de lado e vou ensinar a Bíblia, porque eu estou aqui para ensinar a Bíblia, não estou aqui para ensinar outro assunto que esteja desorientado da Bíblia. Ok? Amém ou não amém? Então, Davi toma a decisão de buscar a direção de Deus. Aí Davi pergunta, eu devo ir perseguir eles? Se eu ir atrás desses caras que pegou minha família, eu vou alcançar, Deus? Deus, se eu ir atrás deles, eu pego os caras? E aí Deus respondeu, vai para cima, Davi. Persegue esses caras. E o quinto ponto e último ponto é, persiga até recuperar. Foi o que Davi fez. Ele não desistiu, ele juntou os seus soldados, os seus homens, e falou, vamos para cima, vamos atrás, vamos recuperar o que pegaram da gente. Vamos atrás da nossa família, vamos atrás das nossas mulheres, vamos atrás das nossas filhas, vamos atrás dos nossos filhos, vamos atrás daquilo que roubaram de nós. Então não dá para a gente ficar vendo a destruição da nossa casa e não fazer nada. Então algumas coisas precisam mudar.
Algumas coisas precisam mudar na nossa família se a gente quiser resgatá-los. Eu sei que DR é um negócio estressante, não é? Discutir a relação. Fazer uma DR. A gente foge às vezes, né? Ah, meu Deus do céu, é muito estressante, porque não sei o quê. Mas é importante. Reuniões familiares. Vamos sentar aqui agora. Opa. Convocação, reunião familiar. Vamos conversar aqui. Que a gente está se perdendo aqui como família. E aí trazer as coisas para o eixo de novo. Trazer Cristo para o centro de novo da casa. Dá trabalho? Muito. Não é fácil, não. Você tirar uma ideia que o youtuber colocou, não é fácil, não, meu irmão. Mas nosso papel é trazer direção, orientação para casa. Do homem, da mulher. E eu estou aqui partilhando essa responsabilidade. O principal seria o homem, mas nem todo homem tem atitude dentro da casa, infelizmente. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que os homens estão castrados. Sério isso? Homens castrados que não estão liderando a sua família. E aí, nesse caso, a mulher vai ter que levantar mesmo e liderar o negócio, tomar a rédea do negócio. Por quê? Porque tem ausência de liderança dentro da casa. Porque às vezes o cara que era para trazer direção está trazendo prejuízo para a família. Com as decisões dele, com as coisas que está tomando. Então, assim, principalmente o homem deveria, dentro do modelo judaico-cristão, dentro daquilo que é uma expectativa bíblica, o homem é o cabeça da família. Isso é uma orientação bíblica. Isso aqui não é uma posição machista, isso aqui é uma orientação bíblica. Aí um homem posicionado, ele salva a sua casa. Mas às vezes é igual Débora, a juíza Débora, lembra dela? Não teve um homem para ir, Deus falou, vou usar ela mesmo. A Bíblia fala que Débora nem queria, ela se levantou porque não tinha ausência de liderança masculina. Então isso é muito sério, gente. Nós precisamos, aí o que Davi faz? Davi vai atrás, vamos ver aqui o texto que diz aí. Põe para mim, por favor, aí, Jô. 30:16. 1 Samuel 30:16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas, porque aí tem um contexto aqui de um cara que eles encontraram, que entregou onde era o acampamento, depois você lê na sua casa. Mas diz assim, ó, quando esse cara, né, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando, os muitos bens que haviam tomado com os despojos da terra dos filisteus. Então eles estavam comemorando, entramos lá, pegamos tudo dos caras, fazendo uma festa. E aí Davi chega nessa hora. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Olha só, incansavelmente. Na hora que amanheceu até entardecer, atrás dos caras para recuperar o que tinha perdido. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Então, destruiu todo mundo, mas fugiu 400. O que significa isso, gente? Que a batalha que nós estamos enfrentando, não quer dizer que você vai resolver uma vez e não vai ter mais problema. Porque sempre vai ter um demônio para voltar para atormentar o negócio. A gente conhece muito a história de Davi, que ele derrubou um gigante, certo? Como é que era o nome do gigante? Como? Golias. Esse é o clássico. Criança conhece, mas poucos conhecem o segundo gigante que Davi destruiu. Sabia que tem na Bíblia um segundo gigante? O nome dele é Isbi-Benob. E Davi já estava velhinho. E ele foi para cima do gigante. Foi para cima para tentar. E nessa segunda batalha, Davi quase morreu contra o gigante. Teve que vir os seus homens para ajudar ele. O que significa isso? A Bíblia fala que Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus. Jesus deu 3 palavras de comando. Ele foi embora. E lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, diz assim: e ele foi e buscando o tempo oportuno para voltar de novo. Então esses 400 homens que fugiram eram os caras que iam dar problema no futuro. Então não pensa que é assim, não, vou fazer uma DR aqui, está tudo resolvido. Não.
reuniões periódicas para conversar sobre ideologias, reuniões periódicas para falar sobre a família, reuniões periódicas para tratar sobre a relação. Isso é família. Isso é manutenção da família. Vamos fazer uma reunião, vamos discutir, não está certo. E discutir que eu falo não é brigar. Porque crente não tem que ser inteligente, não pode brigar, crente tem que conversar. Eu sei que é difícil. Mas o que é uma conversa? Um fala, o outro escuta. Por isso que chama conversa. Um com e o outro versa. Um com e o outro versa. Um com e o outro versa. É assim que funciona. Ok? Amém ou não amém? Então a Bíblia fala: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo o quê? Suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa fora levada. Davi recuperou tudo. Então esse é o nosso desafio. Vamos resgatar. E uma coisa é fato, gente, se nós não despertarmos para isso, porque Deus fala com a igreja, às vezes ele fala em caráter corretivo e às vezes ele fala em caráter preventivo. Talvez tem pessoas que falam assim, não, tá tudo bem. Ok, que permaneça assim. Então para você é caráter preventivo. Tem outros aqui que já afundou o pé na jaca já. Então é caráter corretivo para você. Mas você está sendo despertado hoje pela palavra de Deus. O Senhor está falando no nosso espírito para a gente se posicionar. Porque o mundo, como a Manu ministrou aqui na hora que ela estava ministrando, o mundo jaz no maligno. Não espera boas coisas. As transformações sociais, as transformações baseadas nas filosofias que o mundo... A tendência é só piorar. Vai piorar o negócio. Vai piorar. E aí nós vamos precisar ser igual Daniel lá na Babilônia. O esquisitão da história. Esquisito. Aquele cara que tá o mundo inteiro está pensando. Imagine para Daniel, foi difícil. Todo mundo pensando do jeito e ele fala, não, eu penso de outro. Então, se nós somos cristãos, nós vamos defender a nossa bandeira. Somos movidos por uma verdade, carregamos uma verdade e vamos defender isso. Agora, se a gente conseguir fazer isso explodir na nossa comunidade, fica mais fácil de levar. Porque é uma explosão dentro da comunidade. Todo mundo batalhando pela mesma causa. Agora, se no meio dos crentes isso não for uma prioridade, vamos nos acostumando já com uma igreja que vai daqui a pouquinho deixar de existir, como na Europa. Uma igreja envelhecida, aonde só vai ter senhores e senhoras na igreja. E na hora que esses senhores e as senhoras morrerem, a igreja acaba. Vamos ficar de pé. Volte para Ziclag, meu irmão. Volte para Ziclag. Porque é onde está a sua casa, é onde está o seu lar. E lá em Ziclag é onde você vai encontrar seu filho, é onde você vai encontrar sua esposa. Eu conversava com um irmão ali na porta da igreja e ele falou, pastor, falou coisa muito séria. Minha família é minha prioridade. Minha família é a minha prioridade. Às vezes a gente quer ir para as outras guerras, né? Fazer igual Davi, não, vou lá para a guerra, beleza. Aí enquanto a gente está lá conquistando, ganhando o mundo inteiro, os amalequitas estão entrando na nossa casa e destruindo nossa família. Os amalequitas estão invadindo, estão sequestrando os nossos filhos, obrigado. Sequestrando os nossos filhos, sequestrando as nossas esposas, sequestrando os maridos. Por quê? Porque a gente está ocupado demais com uma guerra que nem é tão importante assim. Que Deus traga essa revelação no seu espírito. Que o Senhor te ajude nessa manhã a entender isso. E praticar isso. E aplicar isso na sua vida. E sair daqui hoje não é para ficar só chorando.
Chorar não muda as nossas vidas. O que vai mudar as nossas vidas é planos de ação. Ou agir. Não está normal. Esse negócio que está acontecendo na minha casa não está normal. Pode ser até radicalismo da minha parte que eu vou falar. Que acontece, infelizmente. Às vezes, a família toda dividida. Um para um lado, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Por exemplo, uma coisa prática, gente. A mesa é o lugar da família. Você está permitindo na sua casa o filho comer na frente da televisão, lá no quarto dele, o outro. Isso aí, sabe o que é isso? Isso é um pensamento moderno que invadiu as nossas casas. O momento mais importante que você tem de qualidade ali na mesa, na volta da mesa ali, a família. Rindo, conversando, brigando às vezes. Mas está ali na volta da mesa. Então na minha casa a gente não permite. Isso é inadmissível. O lugar de fazer as refeições é na mesa. Família reunida em volta da mesa. Você vê, são ações práticas, assim, uma coisinha boba que você faz. Você nem percebe às vezes. Eu lembro que eu era pequeno, eu via meu pai na frente da televisão comendo. Aí o outro já pegava o prato e ia não sei para onde. São coisas pequenininhas que vão, sabe, dissolvendo a família. Mas, abrindo um parênteses bem grande aqui, eu só sou um orientador aqui. Eu não sou o chefe da sua casa. Faça do jeito que você achar que é interessante e conveniente para a sua família. Eu não estou aqui para interferir na sua casa nem para se meter na sua filha. Só estou orientando coisas práticas que funcionam. Porque são coisas que funcionais. É só você pegar uma família moderna e uma família tradicional. Você põe dentro de uma lei.